Boa noite, irmãos. Boa noite, família, né? Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Fique bem à vontade. Quem está feliz aí? Amém? Com Cristo. Aleluia. Ele é melhor do que nós temos dito, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é indescritível. As nossas palavras não conseguem mensurar a bondade, a grandeza, a fidelidade, o amor que Ele tem por nós. A palavra fala que mesmo que fomos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, quando eu olho para essa realidade de quem Deus é, eu vejo o quão ingrato eu sou. Muitas vezes não porque eu reclamo, mas porque eu deixo de agradecer. O simples fato de nós deixarmos de agradecer pela bondade que nos assiste diariamente, da saúde, do levantar bem, de estar guardado, congregando em família, o fato de não reconhecermos isso e agradecermos a Ele diariamente, momentaneamente, é uma forma de ingratidão, porque Ele é maravilhoso, irmãos. E se tem algo que agrada o coração dele, não que ele seja carente e precise que nós ficamos reconhecendo o quanto ele é isso, ele é maravilhoso. Mas a realidade, querido, é que quando fazemos isso, o nosso coração se torna igual ao dele. Nós nos tornamos parecidos com ele. Nós não adoramos a ele e reconhecemos a sua grandeza para que ele seja maior ou mais grande, ou se sinta mais amado, mas para que nós, no processo de fazer isso, nos tornamos alguém melhor. O benefício da adoração não está na pessoa que é adorada simplesmente, mas está na vida daquele que é o adorador que o faz, eu e você, amém? Entenda isso, esse princípio de gratidão é algo que deve ser real e presente nas nossas vidas, amém, irmão? Seja grato. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo que está no meu coração, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Fazer a leitura, a minha versão é um pouco diferente da que está lá, vamos fazer na NVI, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, amém? Outras versões falam, o reino de Deus está está dentro de vocês. Irmãos, então em nome de Jesus, que os olhos espirituais de cada um de nós possa ser iluminado, para que nós possamos entender, compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração essa noite. A minha oração, quando eu estava gerando essa palavra aqui, o Senhor gerando dentro de mim, era que em nome de Jesus nós pudéssemos ter compreensão do que o Senhor deseja falar às nossas vidas, hoje nessa noite. Então esteja bem sensível, abra o seu coração, que a sua atenção esteja voltada à palavra, amém? E não deixe nada tirar o seu foco daquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração, tá? Eu gostaria de colocar um tema para a nossa reflexão, que é o reino e a sua manifestação, amém? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o reino de Deus. Quem já leu as escrituras, é algo muito comum hoje, o tema, o reino de Deus. Mas, por mais que seja um tema muito falado, pregado, tema de conferências, né? Na realidade, irmãos, nós vemos ainda hoje muita pouca prática e muito pouco desdobramento da vida prática do reino em ação na vida da igreja. Na realidade, nós temos uma visão muito pequena sobre aquilo que é o reino de Deus de fato. E eu creio em nome de Jesus que essa noite o Senhor vai abrir os seus olhos para essa realidade, vai permitir com que o seu coração esteja em chamas, por entender o que é o reino, o que significa o reino de Deus, e essa manifestação, que é real, amém?
Então, irmãos, diante do texto que nós lemos aqui, Jesus ele é interrogado pelos fariseus e doutores da lei, como de costume, e ele sempre era. E a interrogação deles era a seguinte: quando virá o reino de Deus? Porque Jesus, ele se manifestou como sendo o próprio Deus encarnado, o Messias, o Yeshua, aquele que viria, a própria profecia cumprida, aguardada. Porém, irmãos, os judeus da época não receberam ele como Messias, não reconheceram nele a identidade daquele que era o enviado, o Salvador. E por que isso? Nós vemos uma interrogação como essa sendo feita a Jesus, que nessa altura do seu ministério já havia realizado milagres, já havia, de certo modo, manifestado uma realidade espiritual que vinha do reino de Deus. A realidade aqui é que os fariseus e religiosos da época imaginavam um Jesus, um Messias totalmente oposto do que foi o nosso Messias, do que é o nosso Jesus. Eles imaginavam que na manifestação daquele que era o Messias, esse Messias viria munido de poder militar, para governar a economia da época, para trazer justiça a toda a injustiça que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos impérios que afligiram eles. E de repente Jesus, ele se manifesta como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o próprio Deus encarnado, como Salvador. Só que os judeus não conseguiam enxergar isso. Eles conheciam toda a estrutura da Bíblia, toda a Torá, os profetas, que falavam acerca de Cristo, mas não conseguiram enxergar nas Escrituras o próprio Cristo quando ele se manifestou. Tamanha era a religiosidade que tapava os olhos. Eles imaginavam que Jesus viria, e ele seria um governante que exterminaria o Império Romano que estava na época, que se assentaria no trono em Jerusalém, estabeleceria o seu governo ali, colocando seus inimigos por escabelo dos seus pés, e trazendo liberdade para um povo que estava supostamente cativo. E quando Jesus se manifesta, ele não vem nessa proposta. Ele fala de um reino que era diferente da manifestação que estava sendo aguardada e da expectativa que aqueles homens tinham colocado nele. Porque ele fala da cultura de um reino que veio na contramão da cultura do reino esperado, do rei esperado. O estereótipo de rei que Jesus se enquadrava era totalmente o oposto, irmãos. Jesus entrou pela porta das ovelhas, reconhecido como rei, não montado num cavalo, mas montado num jumentinho. Seu nascimento foi simples, numa estribaria, nasceu numa manjedoura. Ele andava a pé, irmãos. Ele era simples, humilde. Ele exerceu um ofício, né, trabalhou como carpinteiro com seu pai. Então ele frustrou a expectativa daqueles que imaginavam que ele seria o Messias que viria com grande poder e faria toda essa revolução num cenário econômico, político, cultural, enfim, em todos os sentidos, na religião da época. E Jesus então, questionado, ele fala o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava sinalizando o seguinte: olha, vocês estavam aguardando manifestações externas, coisas visíveis desse reino, mas eu digo para vocês, que esse reino, que é real, ele não vem do modo que vocês estão aguardando que ele venha. Ele tem uma forma de se manifestar, ele já está entre vocês. Jesus estava sinalizando o quê? Vocês não estão enxergando que o reino já é real, porque eu sou o rei, e eu já estou aqui, diferentemente da ideologia que vocês tinham sobre mim. Eu sou aquele que vem em nome do Senhor, eu sou o Messias. Irmãos, e daí em diante nós vemos, Jesus
manifestando a cultura do reino de Deus, fazendo obras extraordinárias que somente quem era realmente Deus, ou vinha de Deus, podia realizar, expulsando demônios, curando, libertando. Mas mesmo assim, o povo que era seu não reconheceu e o rejeitou. E a questão aqui, irmãos, é nós entendermos que o reino de Deus foi inaugurado pela vinda de Cristo. Cristo foi a manifestação mais real, palpável e evidente do reino do seu Pai, do reino de Deus, do reino dos céus. E sabe, aqui é interessante, irmãos, porque quando a gente vai ler no Evangelho de Mateus, quando é referido-se ali à expressão do reino de Deus, Mateus ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Em Lucas, em Marcos, em João, você vai ver essa referência, os três evangelistas falam sobre o reino de Deus, porém, Mateus, ele usa a questão do reino dos céus. E qual seria a diferença? Na realidade nenhuma, porque aqui faz referência ao mesmo reino. A questão é que Mateus, ele escreveu para judeus, e o judeu da época era tão zeloso com a questão do nome de Deus, de não pronunciar o nome de Deus em vão, que até mesmo citar a expressão, o reino de Deus, era algo temeroso para eles. Então eles preferiam, o reino dos céus. E como Mateus aqui iria citar várias vezes o termo reino de Deus, ele preferiu colocar reino dos céus. E aí, o que nós podemos entender sobre a questão do reino de Deus ou o reino dos céus? A primeira coisa, irmãos, é nós entendermos que o reino que é dos céus, não fala de um reino, um reinado nos céus, mas fala de um reino que vem do céu. Amém? Não é um reino no céu, é um reino que vem do céu. Ele tem a sua origem lá, a sua essência é celestial, divina, mas ele não é um reino do céu, ele é um reino no céu, ao contrário disso. Amém? Entenda isso, ele está falando aqui, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está entre vocês, é um reino que ele é dos céus. Amém? Porque muitos têm uma visão assim, nossa, esse reino é lá no céu, eu só vou viver essa realidade quando eu for para o céu. Irmãos, não funciona assim, esse reino, ele é real, aqui na terra também, amém? E nós vamos entrar já nessas partes mais gostosas aí, tá? A palavra grega então, que nós vamos ver para reino, que pelo menos 144 vezes são citadas no Novo Testamento, é basileia. E essa palavra, ela fala de reinado, de governo e domínio. Então, basicamente, a proposta de entendermos o que é o reino de Deus, é compreendermos que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus, governando e reinando. É o entendimento de que aonde o rei está, ali se torna um reino também. Quantos conseguem entender isso? E diante disso, irmãos, o que nós, como cristãos, temos como esperança que move o nosso coração a servir a Ele, deve ser um clamor: Maranata. O que significa Maranata? Ora vem, Senhor. E qual que é a essência do Maranata? É ora vem, Senhor, para estabelecer o seu reino plenamente na terra. Agora, a questão aqui é entendermos o seguinte: há uma dualidade do reino, porque quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos ver citações que Jesus fala que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está próximo. Mas há expressões que Jesus fala que o reino já chegou, ou seja, esse reino virá ou ele já veio? Nós precisamos entender que é um mistério isso e uma dualidade do reino. Entendermos que o reino ele é, mas ainda não. Ele é na perspectiva de que todo aquele que está em Cristo tem o rei dentro de si, e todo lugar onde o rei está, ali é o seu reinado estabelecido. E ainda não na perspectiva de que clamamos Maranata,
Ora, vem, Senhor, seja feita a sua vontade, venha a nós o seu reino. Esse reino fala do reino tão aguardado de Cristo, o reino milenar, escatológico, que se revelará no dia da sua vinda. Entenda isso então, queridos, que o reino, ele tem duas perspectivas. O sentido de ser no presente, mas o anseio que o nosso coração tem de clamar, Maranata, Senhor, venha o teu reino, no sentido de que ele se estabelecerá plenamente. Entenda algo, irmãos, o reino de Deus, ele não está plenamente estabelecido na terra ainda. Nós podemos experimentar da realidade desse reino hoje. Ou seja, nós somos pessoas terrenas, fomos alcançados pela graça, nascemos de novo. Esse novo nascimento fala do homem espiritual que estava morto, se reviveu, e do homem carnal, velha criatura que já não tem mais domínio sobre nós. Somos governados agora pela vontade de Deus, mediante o Espírito que nos guia. E esse novo nascimento, então em nós, faz de nós herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, no que se diz respeito a essa herança. Essa herança é o reino dos céus. Só que essa herança, por mais que é a herança no sentido de que iremos vivenciá-la plenamente, ela já pode ser experimentada hoje. Nós já experimentamos aquilo que é o reino de Deus sendo manifesto na nossa vida hoje. Essa dinâmica que estamos vivendo aqui de família em comunhão é um aspecto do reino, porque o propósito eterno de Deus é fazer uma grande família, e todos os filhos que estão nessa família parecidos com o primogênito, Cristo. Então, a comunhão em família que vivemos já é um aspecto daquilo que é o reino de Deus. Amém, queridos? As pessoas olham a nossa comunhão, e a nossa comunhão aqui, verdadeira em amor, comunica para elas que nós pertencemos a uma família real, que a família na qual nós pertencemos é uma família diferente, verdadeira, sincera. Isso comunica o reino de Deus na nossa vida, e através da nossa vida também. Então, queridos, o reino de Deus, ele tem, não como se fosse uma cronologia, porque o reino de Deus, ele é eterno, presente, futuro. Eterno porque sempre existiu, presente porque está em nós, e futuro porque plenamente será manifestado na vinda de Cristo. Mas quando entendemos o aspecto da sua eternidade, vamos entender que a primeira citação e o primeiro entendimento do que é reino de Deus, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, nós vemos ali a criação de todas as coisas. Deus cria o homem no jardim, e ali Deus criou o homem com o propósito de relacionar-se com ele. Deus fez o homem para comungar de amor, de comunhão, para ter um relacionamento com o homem. E esse ambiente do jardim, irmãos, era um ambiente onde céus e terra estavam convergidos, entende? O jardim era o único lugar onde céus e terra habitavam junto, porque Deus vinha na viração do dia comungar com o homem que era terreno. Aquilo que era divino e aquilo que era terreno coexistiam num mesmo lugar sem ter problema nenhum, sem ter nenhum conflito. E o desejo de Deus desde o princípio era habitar no homem, era habitar no homem, ter comunhão com o homem. Só que infelizmente a grande tragédia da história é o pecado que entra pela desobediência, e nós conhecemos a história. E quando isso ocorre, há um rompimento agora, nessas dimensões, na dimensão celestial e na dimensão terrena. Agora, aquilo que é terreno, já não pode mais ter uma comunhão livre, com livre acesso, como era no jardim, ao ponto de não o homem ir até Deus, mas Deus, o próprio Deus, vir até o homem, e ambos poderem se comunicar, queridos. Quantos estão entendendo isso?
Mas o desejo de Deus sempre continuou de poder estar comungando com o homem, mesmo o homem desobedecendo a ele. E nós vemos então Deus levantando Moisés. E Deus levanta ele então, como um legislador, um presidente da época, e ele fala para Moisés o seguinte: olha Moisés estava no monte, e ele fala que você possa construa um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês. É Deus manifestando aqui o seu desejo de estar próximo do homem. E aí Moisés então, você vai ver isso lá em Êxodo 25:8, constrói então ali o tabernáculo, aquilo que seria uma habitação, um lugar, onde a comunhão de céu e terra poderiam coexistir novamente. Amém, queridos? E aí o que acontece? Há um problema nisso, porque o homem, por mais que tinha um templo, um lugar físico, onde agora Deus poderia descer ali, o homem ainda continuava pecador. E como esse homem pecador poderia entrar na presença de Deus que é santo, sem ser fulminado, irmãos? Aí Deus então instrui Moisés, para que na porta do templo tivesse então um cordeiro puro, sem mancha, para que antes do sacerdote entrar no lugar do santo, dos santos, no lugar da comunhão intensa, onde Deus descia, ele colocava a mão sobre esse cordeiro, e ele então ali confessava seus pecados sobre aquele cordeiro, e aquele cordeiro então era levado para o deserto, e ele era imolado. Após essa cerimônia toda, o homem então agora tornava-se livre dos seus pecados por um momento, ou seja, ele era perdoado, havia remissão dos seus pecados, porque agora o pecado era imputado sobre um cordeiro puro, e abria-se uma brecha nesse lugar de santidade, para que aquilo que é divino, o reino de Deus, pudesse se comunicar com aquilo que é terreno. E aqui, meus irmãos, nós vemos a clara tipificação de Cristo como Cordeiro. Sabe o que era interessante? Um aspecto interessante do sacrifício é que o sacrifício, o cordeiro, quando era levado diante do sacerdote, porque assim, havia vários aspectos de sacrifícios que eram feitos com diversos animais para a obtenção de pecados específicos. Se você for ler Levítico, tem muita coisa, é uma doideira. Mas assim, para vocês entenderem, quando alguém ia oferecer ali um cordeiro, né, isso já na época de Cristo, para que ele pudesse ter perdão dos seus pecados, porque até então Cristo não tinha se revelado. Ou antes de Cristo, como eu falei, né, irmãos? Antes do cordeiro se revelar, era assim a movimentação que era feita para que a pessoa pudesse ser perdoada dos seus pecados. Não era gostoso hoje, como você erra, né, e chega lá: Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. Não era tão fácil assim o processo, irmão. Você tinha que levar um cordeiro, tinha que levar ali conforme a sua condição. O sacerdote, ele analisava, antes do sacrifício, o animal. Se o animal fosse perfeito, poderia ser feito o sacrifício, querido. Não teria problema nenhum, a pessoa receberia o seu perdão ali dos seus pecados. E esse cordeiro fala de Cristo. Queridos, quando pecamos, Deus olha para o seu Filho, que é o cordeiro, e vê nele perfeição. E quando ele vê perfeição que Cristo, o cordeiro que foi imolado, é e tem, nós somos perdoados, queridos. Não é com base na nossa justiça própria ou pelos nossos atos. A nossa redenção e perdão de pecados é feito com base na perfeição do cordeiro que é imolado pelos nossos pecados. Então, queridos, a proposta era essa: o sacerdote entrava nesse lugar e Deus habitava com o homem, dava instruções ao homem. E é interessante que a palavra aqui, que Deus fala para Moisés, que queria habitar, é uma palavra que vem do grego, esquinó. E nós vamos ver essa mesma citação, tanto no hebraico quanto no grego, lá em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Na realidade, queridos, a palavra no original aqui não é habitou, queridos, mas é tabernáculo, porque a palavra que Deus fala para Moisés em Êxodo é tabernáculo. Mas ficaria meio esquisito. O verbo de Deus tabernaculou entre nós. Então coloca habitou para ficar mais bonito, mas o sentido é esse. O verbo de Deus fez uma tenda, um tabernáculo entre nós. Amém? Isso demonstrava o desejo de Deus de estar entre o homem, estar com o homem, de habitar com o homem desse reino divino do céu, ter contato com aquilo que é terreno. E aí nós vamos ver então, irmãos, depois, lá no livro de Crônicas, Deus coloca um desejo no coração de Davi, ele constrói o templo, e o processo era feito agora. Nós entendemos então, o jardim, o lugar da manifestação, né, de céus e terra, depois o tabernáculo construído ali por Moisés, nós vemos o templo no período dos reis, e depois disso então, nós vamos ver agora o reino de Deus, na pessoa do Emanuel, o Deus conosco, Deus agora se revelando a partir do Filho, a profecia sobre um rei, que viria de uma virgem, que teria o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, se cumpre em Cristo. E agora, o tabernáculo, a tenda que era construída lá antigamente, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, vem personificada na pessoa do Filho, e ele se manifesta, trazendo em si a realidade daquilo que é celestial e daquilo que é terreno. Queridos, antes de Jesus, só abria uma brecha para Deus se manifestar em algum lugar, e ter comunhão com aquilo que é terreno, se houvesse esse processo de sacrifício, de imolação de animais. Quando Jesus vem, ele se torna o lugar aonde Deus poderia habitar e se manifestar, aonde as dimensões do céu e da terra coexistiam sem nenhum problema. Ou seja, a palavra fala que nele habitava corporalmente tudo aquilo que é a plenitude da divindade. Céus e terra estavam em Cristo. O reino de Deus estava no Filho. Então quando ele fala, é chegado o reino, eu sou o reino, aquilo que é celestial, está comigo, intrinsecamente em mim, naquilo que é terreno, eu sou o reino de Deus. Irmãos, eu imagino os discípulos andando com Jesus, desfrutando da realidade do céu, porque o que era interessante entendermos é que assim, Jesus manifestou, sabe como o reino de Deus? Quando alguém estava enfermo, para manifestar o reino de Deus, ele ia lá e curava alguém. Seja curado, para que você experimente daquilo que é o reino de Deus. No reino de Deus não tem ninguém enfermo. No reino de Deus não tem ninguém endemoniado, seja liberto. Por isso que Paulo fala que o reino de Deus não consiste em persuasão de palavra, mas em manifestação de poder, no aspecto de que Cristo, quando se manifestou, sinalizou o reino de Deus com as suas movimentações. Receba a cura, para que você entenda que no meu reino não tem ninguém enfermo, para que você experimente daquilo que é eterno e vindouro, já nesse tempo que você vive. Era Jesus dando uma amostra grátis daquilo que viria e que nós aguardamos, queridos. Mas assim, eu imagino o amor e o desejo de poder caminhar com Jesus que havia no coração dos discípulos, irmãos. Imagina, eles abriram mão de tudo por obediência, e eles viam o sobrenatural, eles viam o céu em ação diariamente. Os milagres que ele viu, leram nos profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, eles viam agora na pessoa de Jesus, de forma real e ao vivo. Mas chega um período, irmãos, que Jesus, dentro do cumprimento do que era o seu propósito, ele fala, é necessário que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Irmãos, eu imagino a tristeza, eu ficaria muito triste, falo, poxa, do meu lado, caminhando comigo, comendo junto com Jesus, experimentando
das realidades do mundo vindouro, do poder de Deus, e ele vai ter que ir embora, e a morte dele não vai ser fácil, vai ser uma das piores mortes já vivenciada. Só que, irmãos, o que é interessante entendermos é o seguinte, que se Emanuel já era bom demais, que era Deus conosco, o que viria após isso seria muito melhor, irmãos. Porque a necessidade de Cristo ser assento cumprindo a palavra é para que o Espírito pudesse descer, e agora já não seria mais Deus entre os homens, mas Deus dentro do homem. Então a realidade do reino de Deus já não era mais uma realidade que estava ao lado do homem, mas agora o reino está dentro do homem. Entende? O que é o reino então nessa perspectiva? É eu entender que céus e terra habitam dentro de mim. Isso é o reino de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos, do jardim? Duas coisas somente a Bíblia narra como Deus tendo feito com as suas próprias mãos. A primeira delas é o homem. E a segunda está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém. O homem Deus fez com o propósito de habitar nele, de habitar com o homem, de ter comunhão. E a Nova Jerusalém, a palavra fala que Deus é o arquiteto e construtor dessa cidade, e que Ele vai habitar com os homens. Então, de Gênesis até Apocalipse, que é o cumprimento de todas as coisas, o desejo de Deus sempre foi manifestar o reino, no sentido de que Ele sempre desejou habitar no homem. A história bíblica mostra isso, queridos. No jardim, no tabernáculo, no templo, no Filho e por meio do Espírito em nós. O desejo de Deus sempre foi habitar em nós. E essa habitação em nós é a maior sinalização de que o reino de Deus é real e que Ele está próximo. Então Jesus é o Cordeiro que levou o pecado no nosso lugar, nos permitindo ser o lugar da manifestação do reino. O que me permite, o que abre brecha e espaço na minha vida para que eu receba aquilo que é do alto e é santo, não é o quanto eu oro, não é o quão bom eu sou, ou enfim, não é nenhuma competência que eu tenho, é o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício me propiciou, queridos, não ser somente terreno. Irmãos, coisa terrível é o homem ser somente carnal, irmãos. Se nós que transitamos nessa dialética de céus e terra, quando não buscamos ter uma comunhão com Deus, nem nós nos aguentamos, imagina um homem totalmente carnificado, totalmente carnal. Deus é bom demais, irmãos. Por não ter nos entregado as nossas próprias vontades, por meio do teu Espírito, ter nos dado a possibilidade de nos arrependermos e podermos viver a vontade dEle e aquilo que é do reino. E sabe o que era interessante? Jesus tinha uma característica na sua mensagem. Quando ele começa a pregar, Mateus 4,17, ele fala: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. A compreensão do reino, querido, só é possível na vida de alguém que se arrepende. E a palavra arrependimento, nessa citação de Cristo aqui, fala de techuvá, voltar à origem. Fala de metanoia, mudança de mente. Então eu entender que arrepender-se é eu entender que eu sou terreno e que o velho homem que habita em mim não tem capacidade de preencher a minha essência. E esse arrependimento me faz voltar à origem daquilo que era o jardim, sem a corrupção, sem o pecado.
ao ponto de eu me tornar um lugar onde Deus possa habitar em mim, queridos. Porque alguém que se arrepende genuinamente de fato, e se converte realmente, esse alguém passa a ser o reino de Deus, passa a experimentar da realidade de Deus, do reino de Deus, porque agora, nele, mesmo terreno, aquilo que é divino, existe dentro dele também. E é uma luta, irmãos, porque a palavra fala que há uma militância, há uma luta entre carne e espírito. Andai em espírito, e assim não cumprireis a vontade da carne. Então, nós existimos dentro dessa dinâmica. Por isso que quanto mais vivemos uma vida em santidade, quanto mais vivemos uma vida em arrependimento pela realidade de quem somos, mais experimentamos a realidade daquele que Ele é, e mais participamos daquilo que é celestial, que fala do reino de Deus. Amém, queridos? Então, o reino de Deus é a capacidade de coexistir céus e terra no mesmo ambiente. Irmãos, é como, vamos imaginar algo aqui. Esse ambiente que nós estamos aqui, queridos, vamos supor que a cidade de Bandeirantes toda esteja com os olhos atentos para o que nós estamos fazendo aqui agora. Esse lugar, se os nossos olhos fossem abertos espiritualmente, e das pessoas também, elas olhariam e viriam uma ligação dos céus e terra, queridos. O trono dos céus fluindo aonde nós habitamos aqui. Há uma ligação direta, há uma convergência de céus e terra, entende? Aqui, isso é o reino de Deus, essa é a dinâmica do reino, irmãos. Porque o que nós fazemos aqui exige, claro, a parte de nós virmos, do nosso esforço, existe o fazer a nossa parte, mas há uma questão espiritual que envolve tudo isso e que é real. Paulo fala que se esperamos em Cristo somente nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele nos dá a perspectiva aqui de que há algo que não é palpável, que não é possível ver com olhos humanos, que não pode ser compreendida por uma mentalidade terrena, mas que nós que somos filhos experimentamos dessa realidade, irmãos. Aquilo que é terreno com aquilo que é do céu, habitando no mesmo espaço. E nós desfrutamos aqui daquilo que é eterno. Então, eternidade, queridos, ela já mora dentro de você. Você já é um ser eterno, na perspectiva de que você foi alcançado por Ele, que você pertence a Ele, que o seu corpo físico tem dias contados, tem prazo de validade, mas a sua alma não, irmãos. Amém? A morte para nós, por mais que seja terrível em muitos aspectos e traga muita tristeza, para nós, ela é o passaporte para uma realidade melhor. Ela é a ponte para uma condição esperada. Ninguém quer que chegue já, mas é algo que nós esperamos. O poder viver o reino de Deus na sua plenitude. Então você é eterno, queridos. Não viva simplesmente com os olhos focados naquilo que é terreno. Viva nessa dinâmica. Os pés no chão, coração nas escrituras, mas que a sua mente esteja no céu. Viva nesse alinhamento. Aonde Deus está, ali está o seu reino, e Ele estabeleceu o seu trono no coração de todos aqueles que crê. O reino de Deus é o lugar onde Deus pode se manifestar, na terra que somos nós. E é interessante que esse reino, irmãos, ele tem uma cultura. Quando Jesus se manifesta, Ele se manifesta com uma cultura que era a contracultura à cultura da época. E hoje é assim também, irmãos. Viver aquilo que Jesus descreve sobre os princípios do reino, que está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Viver isso hoje, na nossa sociedade, é ir contra a cultura da época.
A cultura do reino de Deus fala de um reino daquele que perde e ganha, daquele que morre, vive, do menor sendo o maior. Jesus fala: vocês ouviram o que foram dito, olho por olho, dente por dente. Não será assim com vocês. Amai aquele que vos aborrecem, orai pelo que vos persegue. Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Se pedirem a tua túnica, dê também a sua capa. Se pedir para que você, se derem um tapa no seu rosto, não dê outro, vire a sua face. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos. Bem-aventurados são aqueles que choram. Bem-aventurados são aqueles que são justos, puros de coração, os pobres de espírito. Então nós vemos que a cultura do reino de Deus, queridos, choca a realidade da cultura da sociedade da época. Porque a sociedade que nós vivemos hoje, a ordem criada, o mundo que a Bíblia cita que é o domínio que jaz o maligno, fala de Aion, presente era, presente século, e o príncipe que reina sobre ele, que é o príncipe da potestade dos ares, é Satanás. E ele estabeleceu uma cultura que vai contra tudo aquilo que são os princípios do reino de Deus. Por isso que muitas vezes, aquilo que nós fazemos, que é justo diante da palavra de Deus, choca a realidade da cultura da época. Por isso que tem coisas que nós não podemos negociar e aceitar, que estão querendo ser normais na nossa sociedade, que nós vamos ter que confrontar mesmo, irmãos. Deus fez o homem e a mulher, e o casamento consiste nisso. Nós não podemos negociar princípios como esse. Nós não podemos abrir mão, porque o reino que existe dentro de nós, ele tem uma cultura, e nós não nos movemos mais simplesmente pelas leis da terra, nós nos movemos pela cultura desse reino, e a lei que regimenta esse reino é a palavra de Deus, e o Senhor pôs essa lei em nossos corações, cravou nas tábuas do nosso coração, tirando o coração de pedra, e colocando um coração igual ao dele. Então, queridos, nós temos que entender, dentro da cultura desse reino, que bem-aventurados são aqueles que sofrem por conta de guardar essa cultura, que são confrontados, que sofrem perseguições, porque Jesus, ele fala que antes disso acontecer, bem-aventurado você é. Feliz não é simplesmente aquele que é próspero, aquele que é abençoado, aquele que conquista, aquele que... Isso faz parte, queridos. Os tesouros da terra serão conquistados. A questão não é juntar tesouros na terra. O que o Senhor fala na palavra? Nós não podemos juntar tesouro da terra, mas não que não podemos juntar na terra, no aspecto de que o nosso coração não seja tomado pelas riquezas ao ponto de a gente perder o foco. Que o nosso coração esteja no céu, porque onde estiver o nosso coração estará também o nosso tesouro. E o que nós temos de mais importante, que é o grande tesouro, que Paulo fala que somos um vaso de barro, que temos dentro de nós um tesouro, é o reino de Deus, é aquilo que não pode ser destruído, é aquilo que não acaba quando os anos chegam e a saúde se vai, é aquilo que permanece intocável, que é o reino de Deus, queridos. Então, Mateus 7, capítulo 6, verso 9, Jesus aqui na oração, eu quero que você abra, a famosa oração dominical. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aí o 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
venha a nós o seu reino, venha, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Jesus, ele manifesta, e essa expressão, queridos, ela é uma expressão escatológica. Jesus, ele está falando para os discípulos, ensinando eles a orarem. Esse reino que está dentro de vocês, deve levar vocês a orarem para que o cumprimento dele plenamente seja feito, para que a vontade de Deus plena se manifeste sobre a terra. Então, queridos, aqui nós temos que entender que a oração essencial para a nossa vida, ela gira em torno disso. Orarmos no aspecto de entendermos que não podemos interceder e clamar por coisas terrenas, mas a questão é que coisas terrenas muitas vezes são movidas pela nossa vontade. O clamor que nos move a pedir coisas terrenas, muitas vezes é fruto da nossa vontade, da nossa necessidade, dos nossos desejos, mas o clamor que nos leva a falar, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, é fruto do Espírito, é fruto de quem é o reino, de quem entende a realidade do reino, que não pertence simplesmente a essa era. Amém, queridos? Nós precisamos clamar diariamente, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O Senhor deseja manifestar o seu reino, e esse reino será sinalizado, manifestado na sociedade, por meio de nós. Sabe o que acontece? Nós vamos encarnar o clamor que temos de que venha o reino, ao ponto das nossas atitudes sinalizar que o reino veio, no aspecto de que nós vivemos realidades celestiais, e que aqueles que estão passando por situações que não conseguem lidar sozinhas, por não conhecerem a verdade que nós conhecemos, também podem serem alcançadas pelo reino de Deus. Ah, queridos, esse reino é maravilhoso, ele não é comida, bebida, é alegria, paz, justiça no Espírito. Esse reino faz a gente tirar os nossos olhos daquilo que é momentâneo, que mais tem roubado as nossas vidas e o nosso tempo. Ah, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que é do céu, precisamos olhar para o reino de Deus. Esses dias eu estava orando e falando, Senhor, tira os meus olhos daquilo que é terreno, Pai. Eu sei que eu preciso olhar para muitas coisas, mas Senhor, que o meu foco principal esteja no Senhor, Pai, no seu reino. Eu não quero me mover pelas necessidades da terra, eu quero me movimentar pelo propósito do reino de Deus. Eu quero viver a realidade desse reino sendo implantado, porque a palavra fala que nós somos embaixadores do reino de Deus na terra, irmãos. Através de você, o Espírito Santo está próximo de alguém. Sabe qual é a forma de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estar próximo de alguém que não conhece Ele? É você indo perto dessa pessoa, porque o Rei está dentro de você, o reino está aí. Nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, deixar o nosso coração ser tomado pela verdade do reino. E o reino, a sua principal busca é por coisas eternas. E sabe o que é eterno, irmãos? São pessoas. As pessoas são eternas, queridos. Nós precisamos viver em função do reino, amando e servindo pessoas, porque elas permanecerão depois que tudo isso for. Então Jesus, quando em vida, era o próprio reino do céu invadindo a terra. Sabe o que eu acho interessante? Deus, Ele pega Jesus, que é um rei, de um reino que virá, e Ele coloca esse rei no meio da história. O rei Jesus, o rei desse reino, invade a história, irmãos. E por conta dessa invasão na história, isso gera o propósito de Deus. Nós somos o que somos hoje.
Ele invadiu a história e mudou a realidade de todas as coisas. Ele veio, ele sofreu, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus Pai. E há uma promessa de que esse rei virá novamente. E o nosso coração, queridos, deve estar voltado para isso. Porque vamos pensar algo. O que estamos experimentando aqui fala da sinalização do reino. Não é o reino na sua plenitude. A Márcia, quando ela está fazendo almoço, uma das coisas que eu gosto de fazer, irmãos, é beliscar a comida ali. É bom demais, né? Ela fala, você vai comer e você não vai almoçar. Ela vira, eu vou lá e pego um pedaço. Irmãos, é bom demais. Então, eu vou lá e provo um pedaço daquilo que está em abundância na panela. É a mesma coisa do reino. O que nós estamos experimentando aqui, queridos, é um pedacinho daquilo que é em abundância o reino que está por vir. Amém? Então o que experimentamos aqui, que é a manifestação do reino entre nós, a comunhão e tudo que ele gera, deve gerar em nós um desejo para que esse reino venha, queridos. E a palavra fala em Mateus 24, que o evangelho do reino será pregado em testemunha a todos os povos, para todas as gentes, e então virá o fim. Quer cooperar com a manifestação do reino de Deus na terra? Prega o evangelho de Deus, prega o evangelho do reino, porque hoje infelizmente se prega o evangelho, mas não do reino. Na realidade eu não conheço outro evangelho que não seja do reino, né? Mas prega-se um evangelho genérico, como o pastor Leandro Vieira fala, pode até aparentemente fazer o mesmo efeito, só que custa mais barato, não exige renúncia, não exige cruz, não exige abrir mão das nossas vontades e pecados, só que também não nos vai conduzir a passar pela porta estreita, porque na porta estreita, irmão, só passa a gente, os nossos pecados e a bagagem de pecado não vai passar nela. E eu queria caminhar para o final, irmãos, da nossa reflexão. A palavra fala, livro de Daniel, capítulo de número 2, não precisa abrir, e ali há uma citação profética daquilo que fala do reino de Deus. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ninguém, os magos, os intérpretes, eles não conseguem discernir o seu sonho, chamam Daniel, e Daniel então era um cara sábio, cheio do Espírito Santo, e ele consegue discernir o sonho, e esse sonho falava de uma estátua, que era repartida em pedaços, a sua cabeça era ouro, o peitoral e os braços era prata, o seu quadril e o ventre era bronze, as pernas e os pés eram de latão e de barro, e que de repente, uma pedra vinha do céu, cortada sem o auxílio de mãos humanas, e essa pedra ela dava sobre o pé daquela estátua, e despedaçava aquela estátua, e essa pedra ela crescia sobre toda a terra, tomando conta de tudo que havia na terra. E essa visão interpretada por Daniel é a clara visão profética daquilo que é o reino de Deus, porque a cabeça de ouro falava do reino da Babilônia, do reino de Nabucodonosor, o peitoral e os braços de prata fala do reino medo-persa que veio depois, o ventre de bronze falava do reino da Grécia que veio, as pernas de latão e os pés de barro falavam do reino do Império Romano que veio também, que estava presente na época de Jesus. E essa estátua constituída por reinados humanos, de repente uma pedra que vem do céu, cortada sem auxílio de mãos humanas, dá no pé dela e despedaça, e essa pedra começa a crescer sobre toda a terra, até tomar conta de todo espaço, toda a esfera da terra. Quem a Bíblia fala que é pedra na Bíblia? Jesus é a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa foi colocada por esquina, queridos. Aqui é a clara menção do reino de Deus que se estabelecerá na sua plenitude. Isso
está caminhando para acontecer, queridos. Essa visão, ela não se cumpriu plenamente. Porque Jesus veio, e lembra que eu falei no começo, que os judeus esperavam um rei que viria com poder, com glória, furioso, que colocaria seus inimigos por escabelo dos seus pés. Deus fez esse rei, que virá realmente dessa forma, invadir o período para trazer redenção à humanidade, se tornando o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele voltou, está sentado à destra do Deus Pai. E esse rei, queridos, ele virá, ele se manifestará uma outra vez, que fala da sua segunda volta. E sabe, a palavra de Deus fala, pelo menos tem 150 capítulos que falam sobre a volta de Cristo, que deixam muito claro, queridos, que tão certo como ele foi, como ele disse, ele também voltará. No tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, a palavra fala em Mateus 24, que Deus levantaria homens com a mesma característica de Noé. Os dias como os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou. Pessoas que são hedonistas, amantes de si mesmas, que amam mais os prazeres do que o Senhor. E essa não é a característica da nossa geração, irmãos? As pessoas amam mais as coisas e usam as pessoas. E o que acontece, para resumir? Noé, então, aqui fala de um tipo de gente, de pessoas que Deus levantaria como remanescentes sobre a terra. Porque Noé, Deus dá a ele a direção para que ele pudesse construir a arca, queridos. E levou tempo até a arca ser construída. E ele construiu essa arca então, e a partir dessa família Deus constituiu agora um novo povo, um novo recomeço de todas as coisas. Foi assim com o dilúvio. E o que Deus sinaliza e fala aos nossos corações por meio de Noé e o seu exemplo, é que Deus, o Senhor, deseja que nós possamos ter a mesma constância, a obediência, e que possamos entender, queridos, que nós temos que construir, debaixo da obediência da palavra de Deus, uma estrutura que será capaz de suportar aquilo que está por vir. E essa estrutura leva tempo, tempo de oração, tempo de consagração. Essa estrutura já não é mais uma arca. Essa estrutura fala de pessoas que estão se tornando parecidas com Jesus. E sabe por que isso, queridos? Porque nós iremos enfrentar, não um dilúvio, mas um momento difícil da história. E a estrutura na qual estivermos firmados, nos dará suporte, para assim como Noé, depois que saiu da arca, desfrutar daquilo que é tão aguardado, do reino sendo manifestado na sua plenitude. Se coloque de pé.